Gente, queria agradecer muito a presença aí de Daiane Pereira, né? Ela é doutoranda em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal da Bahia, já foi professora daqui, só pediu uma licença aí enquanto faz o doutorado, né? Está fazendo doutorado em Comunicação pela Universidade Federal da Bahia, e veio assistir, disse que, olha, eu quero ir assistir. Veio assistir aqui a atividade, mas imagine, né? Quanta experiência ela não tem aí, tanto em comunicação, quanto, inclusive, relacionada aos grupos indígenas. Inclusive, vou compartilhar. Eu compartilhei em alguns grupos, não sei se compartilhei no primeiro semestre, né? Mas ela teve aí uma foto selecionada, né? Uma foto tirada dentro aí do contexto, né? Da cultura indígena, e foi selecionado para a capa de um livro. Um livro. Fala aí um pouquinho, Dai. Oi, boa noite, Olha, gente. boa Estão me ouvindo noite. bem? Sim, tá ótimo. Boa. Bom, só uma pergunta, Toniela. Sebastião já entrou? Não, né? Já. Já? Tô por aqui, boa noite, linda. Só estava arrumando aqui a sala e botando Maria para dentro. Aqui, na verdade, viu? Já. A gente tem aqui o pajé Rangorroy. É uma honra, uma alegria a presença, né? Do pajé Rangorroy. Temos aqui Emerson Pataxó também. Eu acho que só está faltando uma pessoa, né? Dos que vocês tinham planejado. Liga o microfone, Sebastião. Liga o microfone. Isso. Desculpa. Maria deve estar entrando. Não sei se Aira está aí com o pajé ou não. Pronto, então tá faltando só. São duas pessoas ou uma pessoa? Uma pessoa, né? Maria e Aira. Só não sei se Aira conecta com o mesmo celular que o pajé ou com outro celular, não sei. Ah, tá. Entendi. Perfeito. Ótimo. Então, é uma alegria, um prazer, né? Que vocês estejam aqui. Expliquei que é tão importante isso, e queria muito agradecer e mostrar a importância desse momento, porque muitas vezes na formação é uma lacuna muito grande você realmente trabalhar a comunicação, pensando nos grupos indígenas e outros grupos. A gente está tendo a oportunidade hoje com o grupo indígena, mas às vezes a gente vem com aquele ar de faculdade, sai da faculdade com uma superioridade tão grande e às vezes não aprende nada, faz uma comunicação que não tem relação com a cultura indígena. Então, é um aprendizado, então é um prazer muito grande, uma alegria ter vocês aqui, porque a gente vai realmente trocar conhecimento, vai ser um bate-papo, né? Muito importante. É um bate-papo muito importante e que a gente vai ter aí conhecimentos. Vocês estão, a maioria que está aqui na sala hoje, está do primeiro semestre, e o assunto, inclusive, de hoje é o que é comunicação, né? Então, vocês vão começar com uma ótica muito interessante. Eu já tive a oportunidade aí com o Sebastião, né, de corrigir algumas peças publicitárias feitas pelos alunos da Estácio, porque às vezes vem com uma imagem completamente distorcida do que é o grupo indígena, e então eles estão aprendendo, e vocês estão tendo essa oportunidade de conhecer a comunicação por um outro ângulo, né? Durante muito tempo, a comunicação tinha uma predominância aí da cultura oral, né? A passagem da comunicação foi durante muito tempo da cultura oral. E com o tempo que veio a imprensa, e essa comunicação mudou. Só que a oralidade, ela ainda faz parte da vida das pessoas, né?
como um forte representante aí da cultura. A cultura oral ainda representa muito. É claro que temos aí a cultura escrita, né, sendo de extrema importância, mas até o próprio texto tem oralidade, né? Quando a gente lê um texto, ali tem uma oralidade. Então, é importante perceber. Mas, assim, acho que o bate-papo vai ser bem interessante. A Maria entrou, mas acho que caiu, certo? Ela Oi, eu ia entrou, te avisar, eu estava no lobby e aí depois caiu. ela entrou, eu consegui admitir, mas acho que caiu, tá? Se vocês quiserem começar se apresentando, eu acho ótimo. Novamente, eu peço desculpas, a minha câmera, eu preciso trocar a câmera, tá? Hoje eu estou até arrumadinha, toda de coisa aqui, mas não dá. Quando eu abro a câmera, sempre, primeiro, que fica a maior coisa na tela e eu tenho que sair da sala. Então, a opção é fechar a câmera e ficar com ela assim mesmo, para não dar nenhum tipo de problema, tá bom? Então, Antoniela, querida, Hum, bom, primeiramente eu também queria muito lhe agradecer, porque é muito importante quando a gente tem as oportunidades de conhecer pessoas diferentes a nós. Eu acho que toda pessoa que a gente conhece é uma fonte de aprendizagem, mas quando a pessoa tem uma cultura diferente ou tem uma experiência de vida diferente, acho que quanto mais diferente mais são as possibilidades que a gente tem de aprender coisas novas, de abrir nossa consciência, nossa visão. Então, obrigado aí pela coragem, pelo esforço. E eu até vou brincar um pouquinho, viu? E vou dizer que a comunicação, antes talvez de ser oral, quem sabe não era também dançando, cantando, em volta do fogo e tal. E aí só estou fazendo essa brincadeira para pensar que a comunicação também pode ser telepática, pode ser com árvores, com animais, mas de alguma forma estou provocando a possibilidade de a gente fazer uma primeira comunicação, talvez não racional verbal, e para isso eu queria pedir para o nosso pajé, se o pajé quiser fazer um canto para a gente também ouvir com os corações. Pode Sebastião, ser, pajé? Sebastião, perfeito. Sabe por quê? Porque eu estava falando aqui no início, só, né, acrescentando o que você colocou, que comunicação também é cultura, é o canto, a arte, a imagem, né? A expressão, a foto, tudo isso é comunicação. Então, vamos aí ter essa oportunidade e gratidão, né, por esse momento, tá bom? A vocês todos que estão aqui hoje. Ok, vou fechar meu áudio para não dar microfonia. Será que o Pajé ouviu? Pajé? Olá, pessoal. Estão me ouvindo aí? Eu não escutei direito o que a menina falou. Pajé, a gente está conectando por um computador, então a gente tem a sorte de ver as caras de algumas pessoas. Outras ainda não, por problemas técnicos ou por outras dificuldades. Você deve estar ouvindo, vendo só a pessoa que está falando, não? E aí a É, minha é. pergunta era se a gente podia abrir o espaço, abrir o diálogo da conversa de hoje, talvez com um ritual. Eu estava falando que a comunicação também é canto, também é dança, também é coração, também é espírito. Então o papo de hoje é sobre comunicação, mas para abrir o papo da oralidade, das palavras, eu sugeria que a senhora fizesse uma toada. Tá certo, nós abrimos sim, com certeza. A Aérea não conseguiu baixar, né, o aplicativo, mas ela está aqui perto dele. Aí nós abrimos sim, com certeza. Em primeiro lugar, é sempre uma gratificação a gente chegar e invocar nosso Pai Tupã, nossa Mãe Natureza, né? Nossos antepassados, nossa espiritualidade, para que nós vemos com esse encontro, né, trazer o espírito do fogo, que é o espírito de luta, o espírito de vitória, né, e todos os espíritos da floresta, da Mãe Natureza, para nos conceder uma boa conversa,
né, e um bom entendimento. Que nosso Pai Tupã esteja sempre no meio de nós, nos erguindo, nos orientando, nos fortalecendo sempre, para que nós venha dar uma palavra de conforto àqueles que estão perto da gente e àqueles que perderam seus entes queridos neste momento, né? Então, a gente balança o nosso maracá para que o mal se saia do nosso caminho e dos caminhos de todos os filhos de Deus. Tupe tabareko, puranga e baiti, sereko ne urupara, sereko ne uriba, sereko pose pose, sereko pose pose, sereko pose pose, vai Jurarangi, vai Jurarangi, vai Jurarangi, vai Jurarangi, eco beco camiri, eco beco camiri, eco beco camiri, eco beco camiri, vai Jurarangi. Na minha aldeia tem beleza sem tratar. Eu tenho arte, eu tenho a frente, eu tenho raiz para curar. Viva Jesus, viva Jesus, viva Jesus, que nos veio trazer a luz. Alegria. Agüere. Gratidão, né? Vocês podem se apresentar. Se você puder conduzir também, Sebastião, agradeço aí. Pode se apresentar, fiquem à vontade, façam daqui, desse momento, né? O bate-papo, vindo também muito de vocês aí, sobre comunicação. Tá bom. Maria acabou de entrar, então de alguma forma também é bacana quando, se algum dos jovens, ou você mesma, já sei que você já explicou um par de vezes para Emerson e agora aplicou de novo, mas talvez Maria, que estava programada para 8h30, não pegou. Então você acrescente, todo mundo sinta-se à vontade de acrescentar. Mas Maria é Pancararu, está aqui na turma de estudantes de comunicação. Então o tema de hoje é principalmente em volta da comunicação. Como é a comunicação que a sociedade está fazendo em referência aos indígenas, como é a comunicação que os próprios indígenas estão fazendo, como é que a gente pode melhorar a comunicação para melhorar o mundo. E a primeira provocação que trazia Antonielli hoje era talvez sobre os estereótipos, que uma semana atrás, quando eu estava pensando aí o card deste evento, alguém trouxe um desenho do menino xinguano, sabe, meio que peladinho, com uma pena na cabeça e tal. E é comum, é normal. Tinha as melhores intenções essa pessoa, mas no imaginário dos brasileiros está essas imagens estereotipadas que a gente busca limpar, corrigir, trazer uma imagem mais verdadeira. Hoje eu estava trabalhando com uma agência de comunicação em São Paulo e foi o mesmo. A primeira peça que eles me colocam como layout é com um cocar norte-americano. E eu respirei e falei, não, o cocar brasileiro é bem diferente. Então, é tudo isso aí, comunicação, e é principalmente a oportunidade de ouvir vocês. Então, Maria, Emerson, Pagé, Aira, Daiane, a gente pode fazer desse um espaço nosso, assim, de autofacilitar-nos, autogerir nossa palavra, e especialmente ouvir vocês. Eu só fiz essa introdução, dizer que é um prazer. Para mim também, cada vez que encontro com vocês, eu aprendo com cada palavra de vocês. Então, agora, vou ser ouvidos. Quem quiser começar trazendo alguma provocação sobre a imagem do índio, a comunicação que vai em torno aos indígenas, ou a própria experiência de vocês com comunicação.
Boa noite a todos e a todas. É uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. E eu acho que sempre é bom a gente estar no espaço de reflexão, e comunicação é essencial na nossa vida enquanto seres humanos, né? E a comunicação pode ser interpretada de vários modos. E o que geralmente tem sido interpretado ou divulgado sobre os povos indígenas é uma forma assim muito distorcida de nossa realidade. Quem geralmente conta a história não somos nós, são os outros que têm visões bem particulares, né? E essas visões geralmente não correspondem à realidade. Então, nós, povos indígenas, no imaginário de muita gente, ou somos elementos do passado, os índios existiam, os índios viviam, né? Os índios comiam, os índios praticavam algum ritual, tudo no passado. E nós somos bem reais. Nós estamos no presente. Então, eu acho que a comunicação tem que ter, eu acho que é uma regra humana, de amorosidade e de respeito à diversidade. Porque o amor, ele traz sentido à vida de todos nós. E o respeito ao diferente também é fundamental para que a gente possa dar as mãos mesmos, né? E porque nós somos diferentes. Nós temos muitos traços em comuns, todos nós somos seres humanos, somos cidadãos que queremos ter os mesmos direitos, de educação, de saúde, direitos sociais, bens sociais, mas ao mesmo tempo a gente tem algumas peculiaridades, algumas diferenças, e essas diferenças é muito bom quando são respeitadas. E para ser respeitado, eu acho que as pessoas também é interessante que queira conhecer, né, esses outros povos, os indígenas, os afrodescendentes, os ciganos, tem tanta gente diferente no nosso país, né? Então, eu acho que a palavra-chave da vez da comunicação é respeitar essa diversidade, essas diferenças e aceitá-las com amor e procurar conhecer quem somos nós. E quem somos nós? Todos os povos que estão aqui nesse país. Brasileiros, os que vieram, porque cada ser humano tem por trás uma história, a história da família, a história do seu povo. E todo mundo tem histórias lindas também para contar, para mostrar, como é o caso dos povos indígenas. Eu começo por aí, depois a gente conversa mais. Gente, vocês não sabem como é interessante essa aula hoje, né? E como é importante. Eu queria ter tido quando eu era estudante. E olha que eu fiz a graduação na Federal, que é uma faculdade que sempre, né, promove discussões. E eu não tive essa oportunidade. Então, às vezes a gente lê as coisas sobre comunicação nos livros e muitas vezes até os próprios livros, né, esquecem de fazer a gente abrir o olhar, né, para determinadas especificidades de comunicação que tem a ver com determinados grupos. E isso não é apenas com os grupos indígenas, né? Com as mulheres, com os negros. A gente sempre, né, acaba aprendendo muito, até mesmo no mercado, levando, como é que se diz? Fazendo burrada, desculpa aí o termo, né? No mercado. E aí a gente vai aprendendo. E aqui agora vocês estão tendo uma oportunidade de ouvir, de conhecer, né? Dos próprios grupos. E é melhor errar agora, né? Fazendo um card equivocado, passando para Sebastião, que aí vem e fala sutilmente, né? Com bastante. Olha, isso aí não retrata
o grupo indígena não, né? Isso aí não tem nada a ver com a gente aqui, né? Então, é melhor agora, assim, aprendendo do que já, né, no espaço mesmo profissional. Então, gratidão aí, espero que todo mundo absorva bastante do dia de hoje. Eu gostaria de fazer um comentário rapidinho. Como vocês são alunos de publicidade, né, tem que estar assim, bastante atentos a essa questão da imagem, né? Além de pensar no conceito de uma campanha, mas também no imagético que vocês vão colocar naquela peça, porque vocês vão construir essa imagem. O jornalista ele constrói a imagem por meio do texto, né? Por meio das entrevistas, da forma como ele articula as fontes, enfim, como ele faz a coleta de dados. Eu sou jornalista. Mas também já dei aula em publicidade. E quando eu ia dar aula em publicidade, eu fazia questão de levar peças que tinham esses erros. Esses erros, assim, que eram muito sutis, mas que para o grupo, para determinados grupos, eles percebiam, isso gerava maior polêmica, entendeu? Por exemplo, teve esse exemplo aí do card, né? É um exemplo sutil, digamos assim, sutil para quem entende. Poderia passar desapercebido, né, para algumas pessoas. Mas o que é que ia acontecer se esse card fosse publicado com a imagem de um indígena que não representa um indígena brasileiro? E vocês iam gerar nesse público uma outra construção imagética, entende? Vocês trabalham com isso o tempo todo, então tem sempre que pensar, se eu vou fazer uma campanha relacionada a indígena ou relacionada a afrodescendente, que imagem é essa que eu quero passar? Qual texto é esse que eu quero passar? Às vezes se cria uma frase, um slogan, né? E esse slogan, eu peguei uma vez um slogan que tinha uma letra que mudava toda a história. Não sei se eu vou lembrar agora, uma campanha de azeite de oliva, que dizia assim, o vidro, o azeite é puro e o vidro é o segurança. O azeite é puro e o vidro é o segurança. O vidro de azeite geralmente não é escuro, preto, né, mais escurecido. Então, as pessoas associavam esse o segurança ao segurança de proteger. E aí gerou a maior confusão, enfim, e essa propaganda foi tirada do ar. Porque, na verdade, deveria ser a segurança, o vidro é a segurança, o vidro escuro protege o azeite, né, da oxidação, enfim. Então, uma letra mudou todo o contexto da recepção daquela campanha. Então, esse encontro aqui, eu também, Antoniela, pensei a mesma coisa que você. Se eu tivesse tido um encontro desse na minha época de faculdade, né, seria bem diferente. A gente teve que ir aprendendo com a vida mesmo, com os tropeços, enfim. Mas vocês estão tendo uma oportunidade muito importante de perceber, de ter esse feeling, de ter esse start, esse insight, né? Antes. Vocês já serão profissionais diferenciados por ter essa oportunidade de perceber que não é só ser criativo, é preciso respeitar, como Maria disse, é preciso conhecer. Se você desconhece determinado grupo, conheça antes, pesquise um pouquinho. Se eu vou fazer uma campanha de algum evento indígena, quem é esse indígena que vai participar? Ele é de qual etnia? Essa etnia é de qual estado? Entende? E aí, por meio disso, você começa a construir um imagético para sua campanha que seja condizente com aquilo. E aí você vai passar uma imagem verdadeira, né? Sobre o conceito verdadeiro sobre aquilo. É isso. Maravilha. Tá no mudo, Maria. É isso aí, Daiane. Pode falar, Maria. Então, e outra coisa assim interessante que essa diversidade que existe no Brasil dos povos indígenas é muito, muito acentuada, porque, por exemplo, tem povos indígenas que são indígenas isolados, que não querem contato com a sociedade nacional, que tem um comportamento bem diferente, o tipo de moradia é bem diferente, a organização social é bem diferente. Então, tem indígenas que só falam a língua indígena, tem indígenas que falam 2 línguas indígenas,
Tem indígenas que falam uma língua indígena e o português, tem indígenas, como é o caso do meu povo, que só fala português. O meu povo tem contato com a sociedade nacional há mais de 500 anos, então a gente tem muito da sociedade nacional e com características também da cultura do meu povo, né? Então, tem que pensar nessa diversidade, porque no sistema que a gente vive, há uma tentativa muito grande de homogeneizar toda a sociedade, todo mundo parecer igual, mas ninguém é igual, né? Então, é muito bom que vocês estão nessa área da comunicação, que ela está movendo o mundo, né? De trazer notícias, de trazer ideias e trazer esse real mesmo, para que as pessoas entendam e que se acabe ou diminua, pelo menos, esses estereótipos que são tão fortes em relação aos povos indígenas. É isso. Pajé, querido, está acompanhando? Quer fazer algum comentário? Emerson, não sei se a Yaira está também ouvindo. E todo mundo, Rafael, adorei o fundo que está atrás de você. Todo mundo que quiser fazer alguma pergunta, um comentário, a gente está juntos, aprendendo juntos. Há uma coisa curiosa que eu gostaria que o Pajé comentasse. Tá me ouvindo bem? Ele tem um canal no YouTube que vocês podem conhecer também. Ele pode comentar um pouco sobre isso, sobre esse canal. Ele fala de vários assuntos que ele desmistifica realmente essa questão da imagem indígena, né? Você pode comentar um pouco, Pajé? Ele tem um canal. Depois eu quero que vocês mandem o link, né, do canal. Mensagens da Terra eu já tenho, vou mandar para o grupo também do WhatsApp aqui, mas gostaria também que, né, quem tem suas redes, seus canais, podem mandar os links aí para mim, manda para Sebastião ou Daiane, que eu vou divulgar aí na faculdade, tá bom? Emerson também depois você pode comentar, também está fazendo vídeos, também tem um canal e todas essas coisas aí. Com vocês. E aí, quem é a próxima a se apresentar? Tá, então vou dar seguimento. Eu sou Emerson Pataxó. Eu sou indígena do povo Pataxó, que se encontra no território indígena no sul da Bahia. Não é no litoral. É um pouco, assim, de carro, é umas quase 4 horas até Porto Seguro, onde ficam os Pataxós, né? Os Pataxó não é do litoral, é um pouco mais para o sul do continente, mas sul Bahia, isso. Eu tenho minha experiência, né, de vida aqui na aldeia, onde nasci, estudei até o ensino, o final, né, do ensino médio aqui na aldeia, e aí fui desbravar esse pequeno mundinho redondo azul que temos que cuidar dele muito, né? Aí fui morar pela primeira vez na cidade, lá em Itabuna, onde tive uma grande história por lá também, mas a princípio saí meio que sozinho e aí tive que aprender a lidar com o meio urbano, né? Mas fui para lá por conta do início da vida acadêmica, né? A oportunidade apareceu e quando aparece a gente desenrola. Então, fui fazer química lá na UESC, né? Universidade Estadual de Santa Cruz. Terminei em 2016 e parece que gostei, né? Porque depois fui para fazer um mestrado em Química Orgânica na Federal da Bahia, onde o movimento indígena na Federal da Bahia, a UFBA, em comparação à minha experiência na UESC, é um movimento bastante forte, onde eu aprendi muito com os parentes Pataxó que estudam lá,
a ser mais do que um estudante indígena, ser uma liderança, estudante liderança indígena, né? E concluí isso em 2019, a mestrado em Química Orgânica, e agora, no começo desse ano, oficializei a matrícula no doutorado na Federal de São Paulo, para executar um projeto que eu escrevi assim que eu termino o mestrado, voltado para o estudo de plantas medicinais do meu povo Pataxó-Rarrain. Com a pandemia, estou fazendo disciplinas em casa, hoje me encontro aqui na aldeia. E nesse caminho todo, tive boas experiências, né? A primeira delas, e mais impactante, é perceber que parece todo o cenário, né, da sociedade parece não prever a presença de um indígena. Pelo menos a experiência na UESC foi que eu me sentia fora daquele espaço, tipo, sabe o peixinho fora d'água? Mas aí eu fui fui persistente e aí fui começando a lidar e por assim dizer, me comunicar melhor, né? Em sentido de visão de mundo, né? Com as pessoas, tive sempre bons meu guia espiritual sempre me colocou próximo, né? De boas pessoas que compreensivas e que me possibilitou boas experiências. Eu anotei 4 pontos aqui que eu achei bastante interessante, né? Primeiro, parabenizar a professora Antoniela por proporcionar esse espaço e esse contato com os seus alunos, né? E isso realmente é muito importante, porque quem melhor para poder falar sobre questões indígenas que os próprios indígenas, né? E nós e quando o protagonismo ele é possibilitado, isso traz riqueza, né? E então, assim, a professora conseguiu fazer isso, né? Trazer a comunicação para a prática, né? Que seria esse exemplo aqui, né? A presença do indígena na universidade, ela é difícil, né? Eu acredito que em comparação com a presença, né, da sociedade nas universidades, a presença do indígena na universidade é quase que embrionária ainda. São poucos, né? E como representar, né? Por exemplo, eu vou dar o exemplo do CARD, né? Um indígena brasileiro, sendo que no Brasil existem várias culturas indígenas, e em uma única cultura indígena, como por exemplo a Pataxó-Rarrain, existem várias outras culturas, né? Porque Pataxó-Rarrain é composta por várias etnias. Então não parece ser uma tarefa muito fácil. Então, a princípio, é bom observar aquela frase tão conhecida de um filósofo que eu acho que todos devem já ter ouvido, né? Aquele só sei que nada sei, né? Pensar que você não sabe é o primeiro passo para você iniciar uma pesquisa e levantar sobre quando for falar ou quer representar o indígena para, sei lá, uma apresentação, né? De onde ele é, onde ele vive, e dali tirar uma representação que possa caracterizar aquele povo, né? Mas se você for caracterizar vários povos, são menos os detalhes que são mais que podem ser generalizados, né? Então, uma fisionomia vai ser muito difícil generalizar para todos os povos que existem no Brasil. Daí, alguma coisa que demonstre uma grafia, talvez um traço do corpo, como a própria mão, em contato com a natureza, que seriam formas de comunicação mais generalizadas, né? Mas repetir o que está nos livros, o que as grandes mídias trazem, é uma falha, né? Quando de início, o indígena vai falar, mas a minha cultura não é desse jeito, então. Não, estou falando de outra cultura aí. Isso é um detalhe importante, né? Mas a gente está sempre aprendendo, né? E como são muitos detalhes, e aí você vai se perguntar, mas eu não vou conseguir saber de tudo.
Então, talvez a regra de ouro seria o respeito em primeiro lugar, que aí você tem muito mais chances de acertar. Porque quando você está disposto a aprender, você corrige seus erros. E aquele erro não vai ser cometido por uma segunda ou terceira vez. Foi uma única vez de aprendizado onde todos nós estamos exposto ao erro, mas o melhor, na verdade, e o crucial é o aprendizado, né? E o aprendizado é uma das melhores belezas que temos, né? Quando estamos dispostos a isto, a gente enriquece. A gente enriquece, nos fortalecemos e fortalecemos todos aqueles que também, de certa forma, traz em sua pauta de luta aquilo que é comum a todos nós, né? Bom, minha apresentação é essa com um pouquinho já de discussão. Que interessante, Emerson. Né, a sua fala me fez lembrar algumas situações. Primeiro que, mesmo depois de formada, eu usava sempre a palavra índio, né? E foi uma comadre indígena, Cora, que me fez corrigir essa forma de falar. Ela disse: não, pelo amor de Deus, nós não somos índios, nós somos indígenas. E se você observar nas letras das músicas, né, até aquela letra de Baby do Brasil, né, fala índio. E aí eu fiquei com isso, né, na cabeça, aí fui lendo um pouquinho algumas outras coisas, e aí uma cantora estava fazendo uma composição, e ela ia colocar a palavra índio, aí ela me procurou e tal, aí eu fiz assim, não use índio, não use índio, aí comecei a contar tudo que eu tinha escutado, né, lá na aldeia até, que eu fiz uma visita à minha comadre Cora na aldeia, e ela me falando, não me chame de índio, né, e aí eu comecei a conversar com ela e ela já começou a mudar a forma, já vai mudar essa composição, já vai produzir de outra maneira. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão também, né? Que às vezes as palavras, a maneira de falar. Outra coisa que eu percebi, eu não sei se vocês concordam, muitas vezes os cards, os anúncios e tal, têm essa visão do indígena norte-americano, né? Os desenhos são muito dos indígenas norte-americanos. Você não tem tanto a expressão do indígena brasileiro. Pelo menos é o que eu vejo. Aquele desenhozinho mesmo que o menino fez, que colocou no carro, tá bonito, interessante, né? Mas depois eu fui olhar e fiz, poxa, isso aqui tá mais para aqueles filmes que a gente assiste vindo, né, dos indígenas norte-americanos. É isso. Tem uma pessoa aqui querendo falar, perguntar, tá com a mãozinha levantada. Mas aí a gente pode abrir para ele perguntar e aí vocês continuam, né? E vão respondendo essas inquietações. Oi, boa noite. Meu nome é Francisco, eu sou do 7º semestre de publicidade. A minha pergunta é porque, de uns tempos para cá, né, em especial na época de carnaval, existiu um conglomerado de ideias a respeito de que se fantasiar de índio ou se vestir de índio para a folia é considerado errado para X pessoas, X povos, enfim, determinadas pessoas, enfim, e seus costumes. Obviamente que isso é uma pergunta relativamente pessoal. Um de vocês vai concordar que sim, pode se vestir de índio, eu não me importo. O outro vai dizer, não, eu me importo porque minha cultura, minha história, não quero que faça piada disso. Mas, de modo geral, na visão de um índio, de um indígena, quando vê essa questão da pluralidade, essa questão do carnaval, vocês consideram isso um desrespeito? Bom, assim, vou começar antes dos parentes, né? Desculpe. Mas a minha opinião com relação a isso é que não existe, né, se fantasia de índio. Acho que o indígena não é uma fantasia.
Eu também acho assim meio complicado. Índio não é fantasia, índio não é diversão, índio é gente, ou indígena, ou pancararu, pataxó, pataxó ranranhã, tupinambá, porque esses são os nomes dos nossos povos. E eu digo pelo meu povo, por exemplo, nós nos pintamos em ocasiões especiais, geralmente nos rituais, que são rituais muito sérios. Tem, por exemplo, os praiá do meu povo, que quem veste são os homens, e nós, as mulheres, não podemos nem saber quem está lá naquela roupa. E eu não imagino, para mim seria uma agressão enorme alguém tentasse se fantasiar de pancararu, porque para nós é uma coisa muito séria e de muito respeito. Então, não seria normal. Agora, não sei, outras situações, outros indígenas se permitem, porque também há essa diversidade de opiniões, né? Tem índios que acham que está tudo bem, tem outros que não, mas aí não há uma resposta correta. Então, os povos indígenas pensam diferente também. Mais particularmente, o meu povo pancararu não dá para se fantasiar de povo pancararu, não. Eu fico pensando que seria, não sei, né? Aí é o meu ponto de vista também, não refleti assim, né, sobre isso. Mas seria o mesmo que se fantasiar de negro. Não sei, acho que perde um pouco o sentido, né? Não sei, tô aqui trazendo mais um dado, né? Seria o mesmo que se fantasiar de mulher? Não sei. Acho que no caso até agride mesmo, porque a gente tem aí uma questão cultural, né? E a gente tem uma questão também de devastação. Se você for parar para pensar, né? Tudo que foi feito historicamente com os povos indígenas foi uma construção histórica que devastou muito a cultura, devastou muito a terra do indígena. Então, às vezes, quando a gente faz alguma coisa, aparentemente é uma brincadeira, aparentemente é algo que não machuca, né? Aparentemente não, mas historicamente, culturalmente, é uma cultura que vem sendo muito destruída, oprimida mesmo, né? No sentido de não se ter espaços de resistência. A resistência está sendo construída pelos próprios grupos, o que é muito complexo e difícil, sabe? Você, enquanto... Eu não gosto nem muito desse termo, mas acho que é o termo que mais se conhece, minoria, né? Mas enquanto grupo minoritário, aí você conseguir formar sua própria resistência é sempre com muita luta, muito suor, muito sacrifício, e acredito, aí fazendo uma análise assim, né, bem reflexiva mesmo, que só quem é minoria para saber, entendeu? Para entender como construir uma história tendo como e de resistência, de dignidade, de valores culturais, é muito complexo, sendo a própria minoria que está ali construindo e lutando e buscando espaço sem um amparo de política pública adequada, né? Sem uma contribuição assim da sociedade. Quer dizer, posso até estar falando uma bobagem, mas foi o que veio em termos de reflexão aí, né? No meu pensamento, na minha forma de ver o mundo. E acho também que a nossa geração, ela está muito assim, indo para um caminho, as gerações mais novas, de achar que tudo é bobagem, que tudo não tem problema, né? Que
E a gente tem que ter muito cuidado com isso, sabe? Assim, porque isso pode levar a vai aumentando um grau de uma violência sutil, subliminar, e pode chegar a um grau de opressão muito grande nesse sentido. Isso se faz muito com os negros, sabe? Não se percebe, mas se faz com o cabelo dos negros. Eu lembrei agora do BBB, né? Aquela discussão toda sobre aquela brincadeira em cima do cabelo, né? E até que ponto, né? Isso não entra no rol de uma violência até, né? Às vezes a gente vai reproduzindo culturas dominantes, a cultura de que o pai batia no filho, o homem batia na criança para educar aquela criança, né? E isso agora está tão doentio, e aí a gente vê que. Aí eu vou pegar o caso do menino Henry, né? Estou dizendo isso porque isso é cultural, gente. Essas coisas vão indo, 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 indo. De repente, uma pessoa, de forma abrupta, pega a coisa e naturalmente considerado normal, vai naturalizando determinadas coisas até que está num ponto que vira uma grande agressão. Mas vamos lá, eu posso também estar indo por um caminho reflexivo não tão adequado. Emerson, eu acho que é você. Pode falar. Eu, assim, claro, não sou da comunicação no sentido dessa faculdade, né? Mas pensando, se eu conseguir tentar compartilhar meu raciocínio, pensando em comunicação, né? Com relação a estar usando um adereço indígena. Vamos supor que você tenha adquirido esse adereço, independente da fonte, se foi um presente ou se foi um adereço que você adquiriu por meio de uma compra. E aí você tem esse adereço, ele está em sua posse, você não faz parte da cultura desse adereço, é um adereço indígena, e você resolve usar esse adereço, né? Eu acredito que o ponto mais importante, a partir do momento em que você passa a usar esse adereço indígena, está em o que você quer comunicar com o uso desse adereço. O que você quer comunicar, né? Se você está prestes a comunicar a história do cocá combinado com a pintura, ou com um colar, ou somente um cocá, ou somente um colar, enfim, algum traço. Se você está prestes a comunicar a história desse traço, né, ou desse adereço, ou se você está prestes a comunicar o que aquilo representa para o povo indígena, e isso, claro, a partir do seu filtro, se você é uma pessoa que buscou o conhecimento e então você tem uma certa certeza da verdade daquilo, talvez você tenha buscado esse conhecimento com relação a esse adereço, ou a cultura que produziu, né? Com mais de um indígena, né? Para poder você tirar uma média ali do que você conseguiu absorver, com o objetivo o objetivo dessa comunicação em semear essa história, essa pauta de luta, claro, referenciando a cultura no sentido de que você teve a oportunidade de conhecer, então como outras pessoas poderiam ter essa mesma oportunidade, né? Isso seria um ponto que, no meu ponto de vista, é algo positivo porque é uma soma, né? Não se luta sozinho. Mas se o que você quer comunicar é uma diversão, e esse adereço, ele talvez combina com o look, isso virou uma espécie de moda, não tem mais nada a ver com cultura. O que você quer comunicar. Não tem nada a ver com cultura no sentido da cultura indígena, da cultura de onde foi produzido esse mesmo adereço.
Só que essa cultura existe, ela está presente. E alguém, em algum momento, vai ver aquilo e não vai se sentir bem no sentido de estou sendo invadido. Isso que tem um símbolo, agora está sendo ressignificado com outro símbolo por uma outra pessoa que simplesmente achou bonito. Eu tive um traço de experiência disso quando eu estive em Salvador no carnaval e passei por uma figura usando um cocá de pena. Eu fiquei o resto do dia depois do que eu vi sem acreditar que eu tinha visto aquilo. Porque parecia uma brincadeira pra pessoa, só que pra mim não é uma brincadeira. Então, o que você quer comunicar com esse símbolo espiritual de um povo? É uma responsabilidade. Como um conhecedor dessa ciência do que é comunicar alguma coisa, você é uma semente forte, então é uma responsabilidade bastante fácil de ser palpada. Se você é apenas uma pessoa leiga, no sentido de qual a importância da comunicação. Eu nem olho a frase que está escrita na blusa que eu estou vestido hoje, por exemplo. Talvez você nem tenha, ou talvez aí não teria tanta sensibilidade para perceber isso. Claro, se você tivesse o respeito instalado em você, com alguém te passando isso, você iria cair na real, nossa, eu fiz isso, não vou fazer mais. Mas existem inúmeros tipos de pessoas com suas consciências de que, isso para mim é importante, respeitar a cultura do outro. Para mim não é importante. Aí, enfim, há vários exemplos, né? Mas o que eu estou tentando dizer, não sei se estou conseguindo passar, mas a importância de você refletir o que você quer comunicar, o que você pretende comunicar e o objetivo com essa mensagem que você está pretendendo passar a respeito de algum adereço indígena que você está prestes a usar, é uma responsabilidade que você tem que entender que eu estou somando com a luta. Na dúvida, converse com o indígena. Ou com 2, ou com 3. Mas refletir antes é um passo interessante de errar menos, né? Eu fiquei pensando aqui, refletindo, né? Pensando e tal, porque... e como foi bom, Francisco, ter tido a coragem de fazer a pergunta, sabe? Isso é muito interessante, porque é uma forma mesmo da gente refletir em profundidade, sabe? Porque isso está no imaginário e às vezes a gente não se percebe em algumas ocasiões que está, né, ali de alguma maneira alguém pode estar sofrendo com alguma atitude nossa. E aí eu me coloco também, viu? Não tô fora desse universo, não. Lembrei aqui, fiquei pensando, se de repente tem um bloco de carnaval que resolveu dar um espaço assim para a cultura indígena. Estou aqui refletindo, né? Mas aí, acho que qual seria o caminho? Convidar os grupos indígenas, né? Ou um grupo indígena, ou os grupos indígenas, e discutir sobre isso. Não sei. Eu estou imaginando as possibilidades de um contexto em que isso poderia fazer algum sentido dentro do carnaval, né? E que aí todos pudessem ali naquele bloco estar, de alguma maneira, tentando chamar a atenção ou fortalecer alguma causa referente à cultura indígena. Não sei. Estou aqui imaginando as possibilidades de um contexto em que isso já não seria uma coisa tão diacrônica assim, né? É uma mera diversão que, na verdade, não agrega valor cultural e de resistência de um povo, né? Mas lembrei aqui também como às vezes a gente acha que isso é simples e comum e que dentro de todos nós aqui isso tá, a gente tem os nossos pontos de vista, mas eu lembrei aqui do lançamento de um livro
lembrei o lançamento de um livro, foi o meu lançamento até, foi um sarau literário, e aí eu lembrei de uma amiga, assim, que é poeta, e que veio de Feira de Santana até, foi para o lançamento. Agora, sim, uma pessoa que tem toda uma aproximação, né, com a cultura indígena, com a causa indígena mesmo, e ela colocou um cocá na cabeça, entendeu? Nesse dia. Aí, agora que você trouxe a reflexão e que Francisco, né, trouxe a reflexão, eu fiquei aqui pensando, no dia, aí eu estou falando de um contexto, né, eu não senti como sendo algo agressivo ou que tivesse fora de contexto, entendeu? Por conta, talvez, até do meu conhecimento assim dela, das pesquisas que ela faz, dos grupos indígenas que ela anda também, né? Então eu não senti como uma ofensa, mas agora eu parei e fiz assim, poxa, mas será que ali também não estava fora de contexto? Será que ali também não foi né, de alguma maneira, alguma agressão, né? E olha como é bom a gente discutir, tá vendo? Porque às vezes as coisas passam pela gente e a gente não observa, né, o valor de cada coisa, de cada gesto. Bem, é isso. Eu tô polemizando e trazendo reflexão. Eu sei que Stephanie quer falar, mas só para eu não esquecer aqui, para juntar no que você está falando. Aí se trata. Vocês estão me ouvindo? Agora ficou mudo aqui para mim, todo mundo. Então, né? Sim, estou ouvindo. O que é que a gente está falando aqui? A gente está falando de apropriação, né? Apropriação cultural. Então, isso pode acontecer com um cocá indígena ou com um outro tipo de adereço, enfim. Mas aí eu fiquei pensando, eu também não concordo, né, com a questão de se vestir de índio para o carnaval e tal, eu acho isso bem complexo, eu não teria coragem, né, apesar de ter família por parte de mãe indígena, enfim, lá das bandas do Maranhão, né, tem muita gente, e fui visitar meu avô uma vez numa casa de taipa, todo mundo dormindo em rede, então a minha família realmente, eu tenho sangue indígena, mas assim, eu não me sentiria à vontade, porque eu não entendo, não compreendo o sentido de cada elemento. Por exemplo, eu não sei, aí eu gostaria que vocês comentassem também, qual é o sentido do cocá, né? Assim, o que é que ele significa, o que é que ele representa? Se ele é de um material, ele significa tal coisa, se ele é de outro material, significa outra coisa, enfim. Mas aí eu fiquei pensando também que eu já vi indígenas vendendo o cocá, vendendo maracá, vendendo alguns elementos. E aí eu pergunto também, né? O que é que ele pensa? Ele vende porque ele entende aquilo como um adereço de decoração também? Ele vende porque ele entende que aquela pessoa também pode usar? Enfim, queria que vocês comentassem sobre isso também. Ótima pergunta. Ótima pergunta. Aproveitando aqui, estávamos com dificuldades o Pajé de nos ouvir, estava com problema no celular dele. Parece que a Aira conseguiu conectar também. De repente, a gente pode ouvir a pergunta também de Estefania e depois aí ver se a Aira quer se apresentar e responder alguma das perguntas. Se o Pajé está ouvindo agora, também responder alguma das perguntas. Mas Estefania, pode fazer sua pergunta enquanto a gente vai verificando se chegou bem no áudio aí para o Pajé e para a Aira. Pronto, boa noite. Eu anotei. Sabemos que o termo índio foi por um engano, mas também dia 19 comemora o Dia do Índio. Isso é uma ofensa para vocês? Realmente? Vocês comemoram na data? Ou é só, tipo, não ter significado para vocês? Como vocês lidam com isso? Aira, Pajé, você está conseguindo ouvir? Alguém quer se apresentar e responder aí o tema do Dia do Índio, o tema do Cucar? Bom, eu vou responder aqui. Eu não estou ouvindo muito bem, não, porque esse celular aqui meu está nem lá nem cá.
E, ó, fazer que nem o povo. Vou me apresentar logo, porque eu não apresentei, né? Eu sou o Pajé Ango Rui, né? Sou daqui da aldeia do Cachimbo, sou do povo Imboré, né? Nós ficamos aqui no mero sudoeste da Bahia, né? Perto de Vitória da Conquista. E respondendo à pergunta do Cocá, todos os adereços que a gente diz nos anos têm uma tradição, né? Tem um significado, trazer força, proteção, né? Um ato de respeito com nossa espiritualidade, né? Com nossos ancestrais. E é isso. O cocá é nossa coroa, né? Nossa coroa de força, né? Nós nos sentimos os reis, né? Por nossos antepassados, por nossa espiritualidade ser forte, e nós sermos um povo, dizemos assim, do mato, né? Da mãe natureza. Então, nós se sentimos bem e fazemos o que temos de fazer bem, né? Por nossa mãe terra, por nossa mãe natureza, né? E nós, assim, aqui o nosso povo, em Boré, nós fazemos nossos artesanatos, vendemos, para que o homem branco se sinta mais à vontade com nós, porque nós temos muita sabedoria a passar, né? Nós não ficamos com nossa sabedoria só para nós. Muitas coisas a gente ficamos dentro da nossa aldeia, mas muita coisa a gente quer levar para fora, para o reconhecimento humano, né? Para a gente ser reconhecido como parte da humanidade. Porque muitos não reconhecem a gente, sempre fala mal da gente, diz que a gente é preguiçoso, que a gente é isso, que a gente é aquilo outro. Mas a gente somos um povo, né, humilde, somos um povo amoroso, acolhedor, né? E agora, por este momento que a gente passa, a gente quer mostrar a nossa força e queremos dar força também para todos os filhos de Deus, né? E a outra pergunta eu não entendi direito, mas se puder perguntar de novo, eu respondo também um pouco. E eu acho que é isso. Vou repetir a pergunta, que é comemorado o Dia do Índio. Só que esse termo foi usado de uma forma incorreta, né? Foi um engano. Vocês comemoram, vocês gostam da data ou é indiferente para vocês? Ah, compreendi agora. O Dia do Índio, para nós indígenas, todo dia é dia do índio, né? Todo dia é dia do índio. Só que a gente tira uma data assim especial para a gente fazer, né, nossos toré, fazer nossos rituais, né? É como assim, uma Semana Santa, né? Como o Natal, como o Ano Novo. Para nós não é tradição o 19 de abril, mas a gente sempre comemoramos por as nossas vitórias, não por nossas derrotas, porque eu acho nesse impacto a gente fomos muito impactado com a vinda do branco para o Brasil, que a gente era o povo só indígena, mas aí a gente ficamos, né, impactado com essa mistura de raça. Os mais velhos sempre questionavam de primeiro. Hoje a gente estamos mais evoluído e temos que evoluir junto com o mundo, mas a gente ainda sente aquele impacto, aquela angústia, né, de nós ser tirados do nosso território, ser excluído, né? Excluído, porque eles queriam fazer a gente de escravo, como fez muitos índios, mas graças ao nosso Pai Tupã, graças à nossa espiritualidade forte, nós resistimos e nós resistiremos para sempre. E nós existiremos
É isso que eu tenho para falar. E o Dia do Índio é todo dia. Eu gostaria de complementar também, somar a resposta do parente, com relação às duas perguntas, né? Com relação à venda de artesanato, né? É isso, né? Divulgar a relação, né, entre o indígena e a natureza, né? A transformação que fazemos no sentido artístico. Nesse sentido, quando um artesanato é vendido, esse artesanato ele é preparado para o comércio, não para um ritual, não para a cultura. Então, o indígena que está vendendo aquele artesanato, o artesanato é feito para esse fim, né? Produzido para esse fim, né? É diferente de um artesanato que é feito para ser de uso ritual. Esse não é vendido, não tem preço. Esse simplesmente não tem preço. Há situações em que o indígena ele presenteia alguém com artesanato, que isso a pessoa talvez tenha tido criado um vínculo muito forte, né, de luta, né, de relação com esse indígena, e aí o artesanato que não foi preparado para ser vendido possa ser, então há situações em que ele é presenteado, mas não comercializado. O artesanato que é comercializado, ele é diferente. E, né, e aí vem para esse fim de disseminar, né, de compartilhar o conhecimento. E com relação ao Dia do Índio, né, que é uma data criada como, né, pelo não indígena, porque não tem um significado ritualístico, né, na nossa cultura, que as datas de comemoração né, de rituais da nossa cultura são datas totalmente diferentes do dia 19 de abril, mas como, né, o parente disse, essa é uma data de luta, né? Então, o dia 19 de abril, ele é uma data de luta, né? Uma data de reflexão do que já foi conquistado, de reivindicações, né? De mostrar para o Congresso, para a sociedade, para a política, para o Estado, né? Que o indígena resiste, que o indígena está aqui, que o indígena luta e que resiste, né? Eu vi mais duas pessoas com a mão levantada, acho que... Não foi, Antoniela? Isso. Tem aqui, William, pode falar. Oi, gente, boa noite, licença. Quero dizer que eu estou muito feliz em participar dessa roda de conversa. Há 2 semanas atrás eu participei de uma roda de conversa, inclusive a Maria estava nessa roda de conversa, o Sebastião. Quero dizer que foi 10, eu ainda estou regozijado com aquele momento. E hoje eu vi esse card, né, esse flyer, na rede social de Antoniela, e eu perguntei logo como é que fazia para estar de novo, porque eu saí apaixonado, né? E é assim, minha pergunta agora é mais voltada para o Emerson Patachó, né? Ele me chamou muita atenção quando ele falou que no início da vida acadêmica dele, né, na Faculdade de Santa Cruz, na Federal de Salvador, se eu não me engano, e na Federal de São Paulo, né, que ele se sentiu um pouco um peixinho fora d'água no início. Emerson, fazendo essa analogia de lá, né, se eu não me engano, você formou em 2016 para hoje, para 2021, quando você ainda tem essa vivência no ambiente acadêmico, você acha que mudou muita coisa, né? Tem muito a se mudar? O que é que precisa ser feito para fazer essa integração, né, do povo indígena com a academia? O que é que você contribui? O que é que você, no seu ponto de vista, tem a falar sobre o povo indígena dentro da universidade, dentro da academia? O que pode ser feito para o povo indígena se sentir mais incluído, né, mais incluso? O que você tem a dizer sobre isso? Obrigado. Olá, William.
Obrigado pela pergunta. Olha, com relação ao que eu ouço, né? Com relação ao que eu ouço, não mudou nada. Não mudou nada, são as mesmas perguntas, são as mesmas dúvidas. Parece um discozinho arranhado que não sai de um lugar. Sempre as mesmas coisas. O que mudou foi a minha visão, né? A forma de ver. E isso mudou muito, mas muito mesmo. E o que é que eu tenho feito, né? Primeiro, o que é que mudou, né? A forma de ver, né? No início, eu achava até engraçado. Eu achava engraçado. Inocentemente, eu achava cômico. Eu ficava, como que a pessoa tá me perguntando o que é que eu como? Porque é tão comum para mim, assim, o povo Pachorran, ele é um povo de contato com a cultura não indígena há mais de 60 décadas, a partir da criação, a partir da delimitação do território, né? Mas já havia um contato antes, então há uma interação cultural muito forte entre cultura indígena e cultura não indígena. Então, o povo aqui tem muito contato, muito contato. A cultura não indígena, aquela cidade que fica a uns 6 quilômetros de distância, é algo muito rotineiro de estar lá. Então, em termos assim, se não fosse algumas características físicas e os próprios adereços e tal, quase você não iria diferenciar, né? Entre uma pessoa da cidade e aqui uma pessoa da aldeia, assim, estando na cidade. Em termos de vestimentas, em termos de casa e muito em termos da alimentação. Então, para mim, a alimentação, claro que na aldeia muitas coisas a gente colhe na roça, né? A gente compra e muitas coisas a gente colhe na roça. Mas em termos de alimentação é muito comum. O que eu como em casa, na aldeia, é basicamente a mesma coisa que eu comia no restaurante universitário, então não via diferença. Inclusive, o suco do restaurante era muito ralo, muito mais água do que suco. E aí, quando alguém me perguntava o que eu comia, eu achava que... dentro de mim, eu achava cômico. Parecia que era uma brincadeira, mas não. Com o tempo, eu fui vendo que a pergunta era séria mesmo, que era uma dúvida. E aí, eu fui explicando, não tem diferença. Tá, a comida é a mesma. Tem muitas coisas a gente planta, mas a comida é a mesma. No sentido de que aí toda a explicação da interação cultural. Pessoas de culturas diferentes, quando se interagem, não é óleo e água. Não. Se misturam. Não existe, não tem como não ter partilhas, né? E aí eu fui percebendo, então isso mudou muito. Então, quando eu passava a ouvir, eu já me imaginava qual foi o histórico daquela pessoa. Nossa, essa pessoa talvez nunca tenha tido contato com indígena, né? Talvez só tenha visto indígena minimamente em livros ou qualquer coisa assim. E aí eu ficava naquele que é quase uma rotina cansativa de explicar. Cansativa porque hoje existe a internet, tem muitos parentes na internet onde você consegue acessar. Se você busca, você encontra, né? Então, muitas dúvidas, talvez tivesse sido possível tirar numa pequena busca ali no Instagram, no Facebook, você vai encontrar um grupo, uma página de um indígena. Inclusive, eu já compartilho aqui que na segunda-feira, né, no dia 19, depois do BBB, na Globo, vai ter uma série Fala até aqui vão ter dois parentes lá, né, o Edival Funiô e a Olinda. Então, existem indígenas nas telinhas aí, eles estão, né? Isso é quase um milagre. Eu fiquei muito surpreso quando eu vi isso. Falei, não tô acreditando. Depois que eu vi o card, e eu falei, parece que é real. Mas estão, né? Estão nas redes, principalmente na internet. A internet, eu acredito que é o campo de comunicação mais democrático dos últimos tempos, né? Mas aí, o que eu tenho contribuído com isso? O que eu tenho, né, com relação a este ponto? Plantado sementes, né? Todos os meus colegas na universidade que, né,
foram meus colegas ali, conheceram minha história, contei, e todos foram unânimes em dizer, eu nunca ia saber disso. Eu acredito, né? Até hoje que eles estão repassando isso e orientando mais pessoas, né? Que o indígena, ele é um ser humano, como todos os outros seres humanos, ele aprende como todas as outras pessoas e as culturas se interagem, né? E por que uns têm barba ou não, o cabelo assim ou assado? Isso é miscigenação. Não só as pessoas se interagem, como os genes também se interagem, né? E são passados, principalmente quando os casamentos são feitos, né, entre indígena e não indígena. E por que esses casamentos são feitos? Muitos deles foram forçados no passado, né? Então, nesse sentido, esse tem sido o trajeto, né? Maria que foi a primeira doutora indígena, não é isso? Do Brasil. Podia comentar também um pouco sobre isso, como é que foi lá na sua época, né? Eu queria dizer que eu amei conhecer Maria, viu, naquele debate. Ela me deixou pensando, refletindo sobre o capitalismo. Eu fiquei um tempão assim, sabe, pensando. Achei fantástico. Digo, poxa, foi muito bom. Gratidão aí. Foi só para fazer essa consideração, né, do quanto as suas palavras me tocaram e fizeram eu ficar refletindo bastante. E Maria é uma mulher muito inteligente, né? Ela estudou as línguas do povo dela, né? E Emerson também tem a pesquisa relacionada ao povo dele, então isso também é bem importante para poder mudar, né, esse estigma e trazer o conhecimento científico também, né? Disseminar isso. Que bom, gratidão aí para vocês. Eu sou uma aprendiz sempre. Então, mas a minha experiência na universidade, quando eu entrei, eu era a única na universidade. Emerson passou um pouco por isso, né, de ser quase o único na universidade aqui na UESC. E eu fui única por a minha formação quase inteira. E porque na época também nem se falava em cotas, né? Eu já tinha um trabalho e consegui ir para a cidade para estudar. Por isso é que eu me adiantei. Mas nós tivemos mais de 500 anos, né? Eu fui a primeira doutora indígena do Brasil. Então, assim, poxa, não é porque eu sou melhor, sou mais inteligente, não, é porque a gente não tinha chance, né? Quase nunca a gente tem chance de ir para a universidade. E quando isso despertou em mim, essa vontade de ir para a universidade, foi assim, tinha uma pesquisadora lá na minha aldeia, que foi fazer estudo sobre nós, e eu fiquei, o que essa mulher quer saber da gente, né? Eu tinha uma vida bem comum, bem normal. E aí foi a primeira vez que eu vi o nome universidade. Aí tive uma chance de fazer um curso superior. Eu sou formada em História, licenciatura, numa universidade particular, lá mais ou menos perto da minha aldeia. Aí eu fiquei, nossa, não é tão difícil assim ser universitário, né? Porque eu queria ser universitário. E aí eu terminei, eu falei, não, eu quero mais desafios para a minha vida. Eu quero fazer outras coisas, conhecer outros mundos, outras histórias. Aí, com a cara e a coragem, fui para Maceió, para fazer um curso numa universidade pública, que eu queria estudar na universidade pública. Aí fui para o FAO. Aí entrei na graduação e lá, quando estava terminando a graduação, eu conheci o pessoal da área de linguística, né? Que foi minhas orientadoras. E lá na universidade eu já comecei também a divulgar minha vida na comunidade, os costumes dos povos. A gente começou a fazer um grupo e ir discutindo isso. Aí entrei no mestrado na área de linguística, estudei um aspecto da língua portuguesa do meu povo, porque o meu povo não fala mais a língua indígena, que foi também bastante interessante. A pesquisa foi descobrir na fala, aspectos da fala, que trazia marcas da identidade étnica do meu povo.
E depois, no doutorado, eu terminei o mestrado, fiz igual o Emerson, fui direto para o doutorado, que é bem puxado. E aí eu fui fazer a descrição de uma língua indígena brasileira, a língua Ufaié, que é falada no Mato Grosso do Sul, e é uma língua assim que só tem 5 falantes. E esse trabalho de descrição linguística é realmente descobrir como é que a língua funciona. Eu estudei a sintaxe, a morfologia, a fonologia da língua, como é que ela se organiza, tudo. É bastante interessante também. Mas ir para esse espaço, eu acho que é um fator importante para os povos indígenas, porque é uma forma da gente também ter referências, né, nesses espaços de poder e de saber. Por isso que é importante, porque referência é importante. E a gente não tinha, nós não temos quase nenhuma referência, nenhum professor indígena na universidade. Isso importa muito, né? Mas eu acho que a partir do momento que a gente teve acesso, que a gente foi, quando eu terminei o doutorado, eu fui filmada, fui entrevistada, e eu acho que muita gente também passou a acreditar, muitos dos povos indígenas, muitos jovens, passou a acreditar, poxa, isso é possível. Então, eu acho que eu fui uma referência inicial para... Depois teve as políticas públicas, né, dos governos anteriores, as cotas, que aí eu acho bacana, porque eu fui única durante graduação, mestrado e já no fim do doutorado é que entrou uma indígena lá na universidade, que hoje é professora da UFAL também. Fez mestrado e doutorado. E a Fábia Funiô. Mas, a partir das políticas públicas, das cotas sociais, que os indígenas puderam entrar na universidade, eu moro aqui no sul da Bahia, e, por exemplo, o IFBA, 80 professores indígenas entraram para fazer o curso no IFBA, né? Na UESC também abre vaga para indígenas, muitos indígenas conseguem entrar na UESC, muitos indígenas estão estudando na UFBA, em outras universidades públicas, porque abre-se as vagas e também a ajuda financeira para permanência, né? E também levando as universidades para os interiores, como foi o programa do governo Lula, né? Que muita gente eu, por exemplo, eu tive que sair da minha aldeia para ir para Maceió para estudar na universidade pública. Porque ou eu fazia assim ou eu não tinha acesso. E agora não, as universidades estão nos quintais das aldeias, né? Isso favoreceu bastante e oportunizou muitos indígenas, né? Na minha comunidade tem um monte de gente estudando, em outras comunidades também, os Tupinambá. Se a gente vai ver a história, muitos indígenas estão tendo acesso na universidade por conta dessa abertura das cotas, mas a gente ainda é muito massacrado nas universidades. Assim, eu tenho notícia de vários estudantes que tem muitos professores que têm preconceito, que faz marcação. Tem muita gente bacana, tem muito professor bacana que defende, que apoia, mas também tem outros que acham que ali não é espaço para indígena. Mas todos os espaços são nossos e a gente tem que ocupar todos eles e ter representatividade, porque é um direito, né? É um direito de todos nós. É isso. Bem legal, Maria, o seu relato. Agora eu queria que o Pajé e a Aira, estão me ouvindo bem aí? Comentassem de que forma que vocês fazem a comunicação de vocês também, por meio, usando a internet, enfim, como você tem um canal Ciência do Pajé, né? Que você mostra várias coisas ali da sua aldeia, eu já vi mostrando um pouco de alguns rituais também. Então, isso serve também para poder quebrar um pouco esse preconceito que as pessoas têm, né? Esse estigma sobre a tradição indígena, enfim. E aí eu queria que o senhor comentasse o que é que o senhor pensou, né? O que é que te estimulou a criar esse canal? Comentasse um pouco. Bom, como é que fala? A gente está um povo simples, né? Estamos um povo humilde. Mas a necessidade veio com aquela coisa das pessoas chegar e dizer que a gente não era índio, que a gente era invasor de terra, essas coisas assim, porque a gente reivindicamos
um espaço dos nossos ancestrais, né, dos nossos troncos. E como a pessoa pode chegar e abrir a boca e dizer que eu não sou índio, se não conhece minha história, se não conhece de onde que eu vim, nem para onde que eu vou, como que pode chegar e abrir a boca e me julgar? Então, a gente, com a tecnologia, a gente chegou e eu, mais Aira, e junto com o Sebastião, né, a equipe toda de Sebastião, que veio fazer os primeiros trabalhos aqui, a gente chegou e conversando, né, a gente chegou e falou, não, vamos criar alguma coisa, vamos mostrar para o mundo que a gente estamos aqui, a gente estamos daqui, a gente vamos ficar aqui. Então, a gente tem que mostrar nosso dia a dia, tem que mostrar nossa cultura, porque a gente só fazia nossos rituais, só fazia nosso dia a dia, só fazia os nossos trabalhos para nós, para a nossa comunidade. Mas o povo lá fora não via, né? Então, veio essa grande ideia, junto com o Sebastião e a sua equipe, e influenciou, né? A gente se conectar com a tecnologia, né? Porque eu mesmo só usava o celular mesmo, só mesmo para ligar para o meu povo e pronto. Mas depois eu fui aprendendo devagarzinho que a gente tem a curiosidade, né? E a sabedoria faz parte. Quem não é curioso não é sábio. Então, a gente quis mostrar para o mundo e nós estamos mostrando, fazendo um trabalho lindo, maravilhoso, que hoje, graças a Deus, graças ao nosso Pai Tupã, muitos brasileiros sabem que nós existimos, sabem que nós estamos aqui e nós temos o direito e nós reivindicamos esse direito que nós temos. Quando a gente fala de comunicação, cultura, né, a gente fala muito da questão também da mistura, certo? Da existência de várias culturas dentro de uma mesma cultura. E quando a gente pensa na aldeia indígena, né, esse cruzamento de culturas, acredito que vem acontecendo ainda mais ultimamente. Como vocês enxergam isso? Ultimamente que eu falo também é com o advento aí da internet, né? Porque eu acredito que a aldeia, a maioria já esteja aí conectado de alguma forma, não sei se a maioria, não sei se já é a maioria também, né? Mas estejam conectados de alguma forma com o mundo da internet. Eu conheço vários indígenas que têm os seus canais no Instagram, no YouTube, no Facebook, que se conectam via WhatsApp. E quando a gente comenta ou divulga algo nesse sentido, às vezes algumas pessoas questionam, né? Mas e a cultura indígena? Eles fazem sempre sempre me perguntam, na verdade. Vou dar um exemplo para vocês. Falei agora da internet, né? Que promove uma grande mistura cultural, mas não é só aí, né? Não é só nesse momento aí da comunicação. Eu estou falando também das roupas, né? Os brinquedos das crianças, porque eu lembro de uma época que eu fiz uma campanha dentro da faculdade de arrecadação de brinquedos e era para uma aldeia indígena, era uma campanha Natal na Aldeia, que era uma aldeia indígena de Maceió, né? Alagoas. E aí, foi uma série de críticas, muita gente ia na minha sala perguntar, mas como é que pode brinquedo de criança, brinquedo, né? Desses que a gente compra no shopping, na loja, né? Se a gente está falando de uma cultura indígena, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Porque é uma coisa que vem naturalmente como uma pergunta dos jovens, quando a gente faz
esse intercâmbio aí cultural? Se alguém puder falar, eu agradeço. Bom, eu posso falar um pouquinho. É uma pergunta muito boa, Antoniela, porque a maioria, às vezes, tem alguma notícia sobre algum povo indígena e tem muita gente que faz esse tipo de colocação. Não é mais índio, porque está usando relógio ou porque está usando qualquer coisa que não seja típico da cultura indígena. Só que, como qualquer sociedade humana, os povos indígenas, com a relação, quando estabelece algum contato, alguma relação com qualquer outro povo, isso promove mudança, porque isso é uma característica inerente à condição humana. Qualquer grupo social humano sofre mudanças a partir do contato com o outro. E com os povos indígenas não é diferente. Aí, muita gente da sociedade nacional acha que a gente tem que estar ali bem estático, parado, sem sofrer mudança, porque a gente é indígena. Não tem, não dá, é impossível. Muitos povos indígenas que só têm contato com outros povos indígenas também sofrem mudança, pode até ser mais lentamente, mas sofre mudança, porque é uma regra social, né? Que muita gente desconhece. E aí, com as imposições, mais mudanças, né? Tem muita gente que olha para mim e diz, não, ela não é índia, não tem quase nenhum traço, ou não tem nenhum traço. Ou foi para a universidade, mora na cidade. Mas isso não é parâmetro para me desconsiderar como indígena. Eu sou indígena em qualquer lugar, né? E é um tipo de conceito que acaba, assim, de nos tirar ou de tentar tirar a identidade, que não deixa de ser um pré-conceito, né? Tinha uma indígena que dizia assim, ora, se quando chegaram aqui, os colonizadores chegaram aqui e puseram uma língua, e puseram a gente usar roupa, e agora que a gente está falando português, agora que a gente está usando a roupa, aí vem dizer que a gente não é índio porque deixou de usar aqueles costumes antigos. Então, dá para pensar um pouco nessa perversa situação. Se a gente muda, a gente deixa de ser. Se a gente tem um comportamento, tem que acabar, né? Porque está errado, porque está feio. Então, a gente nunca vai ser agradável para a sociedade, digamos assim. Então, independentemente da nossa vestimenta, do uso da tecnologia, né? Se a gente mora em apartamento, se usa jeans, se está aqui usando a internet, isso não tira da gente a nossa identidade, porque ela está aqui no nosso DNA, no nosso comportamento cultural, que, embora a gente esteja na cidade ou vá para outros lugares, a gente não perde a identidade por isso. Né? A mesma coisa se a gente for pensar no brasileiro que vai para o Japão, muitos levam o feijãozinho, o arrozinho daqui, porque tem saudade do feijão do arroz do Brasil, porque ele não perde a identidade brasileira, mesmo estando no Japão, morando no Japão, falando japonês, né? Então, os povos indígenas, se a gente for tentar explicar, grosso modo, é um pouco disso também. A gente não perde a identidade, pode até esconder, muita gente esconde, para não sofrer as rebordosas, os preconceitos que muita gente tem, né? Mas a gente não perde por isso. Maravilha, Maria. Queria agora que a Aira se apresentasse, assim, para a gente fechar esse ciclo de conversa e falasse um pouquinho aí sobre a comunicação, né? Qual o contato também dela com a comunicação aí, se possível. Se apresente, que eu fiquei curiosa, né? Tô vendo Aira aí, conheci todo mundo, Aira, e não conheci você. Agora quero conhecer um pouco e os alunos, os estudantes também. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Sim, tá ótimo.
Meu nome é Aira. Aira significa mulher guerreira, mulher respeitada, né? Eu sou aqui da aldeia do Cachimbo, município de Ribeirão do Largo, médio sudoeste da Bahia. O que eu tenho para falar sobre o meu relacionamento com a comunicação? Chegou assim um despertar muito grande, né? Esse despertar veio através de Sebastião, né? Chegou aqui para fazer um trabalho junto conosco aqui na aldeia. E porque aqui, geralmente, a gente, a princípio, no início da nossa retomada, existia muito preconceito com a gente. Bastante preconceito. Era muito difícil para a gente aqui, a princípio. Aí ele veio com o trabalho, fizemos um filme, né? Ele e a equipe dele. Aí, depois desse trabalho, as pessoas passaram a ter mais conhecimento, foi mudando, sabe, o jeito deles olhar para a gente, de se comunicar com a gente, passou a nos respeitar mais, porque eu acho assim, na minha opinião, que eles, muitas vezes, eles não têm informação. Falta de informação, falta de ser curioso, porque eles julgam muito nós indígenas. Muitas vezes falam que somos ladrões, né, de terras, e etc., muita coisa assim. Aí me despertou, né, depois desse filme, eu fiz um curso audiovisual, que eu me interessei bastante, me apaixonei cada vez mais, não sabia mexer em celular, fui aprendendo aos poucos, abri um canal no YouTube para divulgar nossas assim, atividades, para passar um pouco do nosso conhecimento, da nossa história, né? Do nosso dia a dia, dos nossos povos, porque todo mundo, eu acho assim, que todas as aldeias têm os seus deveres, suas obrigações, né? Para passar um pouco da nossa luta, da nossa história, do nosso conhecimento. Porque não adianta se fechar na frente assim de uma crítica, de um preconceito. A gente tem que esclarecer, lidar com isso. Então, a tecnologia para a gente aqui chegou no momento exato, na hora exata, e a gente só abraçou, porque é uma forma, principalmente nessa pandemia, da gente se comunicar, da gente mostrar a realidade, mostrar nossa história, nossa cultura, nossas raízes, porque os governantes que estão aí hoje em dia não conhecem, né? Não aceita nosso povo, quer exterminar. Eu falo assim. Então, as nossas raízes, nosso tronco é o meio da gente passar através da tecnologia, porque é uma riqueza que nós temos, uma ciência que nós indígenas temos, que vem de geração para geração. E é uma coisa que ninguém nunca pode roubar da gente. É a nossa ciência, os nossos troncos, nossas raízes. E com a tecnologia a gente pode passar isso. E nos fortalecer mais, abrir os olhos, e incentivar as pessoas a ser curioso, sabe? Eu só tenho a agradecer a todos. E é isso. Chegou assim, e eu estou cada vez mais apaixonada, eu quero me aprofundar mais, sabe? Nesse curso que eu fiz de audiovisual, porque eu quero passar, eu quero buscar mais e mais, porque é uma forma da gente passar nossas lutas, nossos dias a dias, nossa cultura. É isso. Obrigada. Aira, eu vou querer depois também o link do seu canal para eu distribuir e divulgar também para os estudantes, tá bom? Porque Ok. é bem interessante essa produção. Eu lembrei aqui de um livro que eu li, um livro de faz tempo, viu? É um livro de Milton Santos, né? Por uma outra globalização. E aí ele traz essa questão da produção audiovisual vindo dos grupos, né? Como no caso aí os grupos indígenas, como isso é importante, você não tem noção, porque é você contando
contando a sua história, é você se comunicando, é a comunicação partindo, né, do próprio grupo com muito mais sintonia, né? E muito mais verdade. Então, parabéns. Assim que tiverem o link, eu compartilho. Desculpa. E é uma história, assim, real, né? Que a gente vive no dia a dia, no nosso cotidiano, né? Então, a gente tem que passar para as pessoas que não têm aquele conhecimento, para ter um novo olhar sobre nós indígenas, né? Essa luta já vem de gerações a gerações, há muito tempo. A gente tem que passar isso à frente. É isso. Gente, travou aqui, por isso que dessa pausa, eu tentando falar e não consegui. Às vezes dá uma bela de uma travada. Eu estava tentando abrir aqui o WhatsApp, que eu recebi o link do seu canal, eu quero distribuir aqui no chat também. Vou mandar nos grupos do WhatsApp, mas vou distribuir. Enquanto isso, se Daiane tiver alguma coisa assim para a gente fechar, né? Que também já está adiantado o horário. Enquanto eu pego o link aqui no WhatsApp e vou colocar no chat, tá? Deixa eu só tirar a dúvida com a Aira. Aira, você usa o mesmo canal do Pajé ou você tem um canal só seu? Acho que você tem um seu, não tem? No YouTube, você ouviu? Tá com áudio aí. Oi, estou ouvindo, sim. Eu tenho o meu canal. A princípio, eu participava do canal do Pajé. A gente fazia os vídeos juntos. Depois eu criei meu próprio canal. Então, o Pajé tem o canal dele, Ciência do Pajé, e eu tenho o meu canal, que é Aira na Minha Aldeia Tem. Ah, pronto. Aira na Minha Aldeia Tem. Vou buscar aqui para mandar o link. Pode finalizar, Antoniela. Eu agradeço, assim, por estar aqui, por ter compartilhado, por ter ouvido, né? Uma troca muito interessante. Eu também agradeço. Já recebi aqui dos alunos, uma aluna que precisou sair aqui, ela falou que amou, né? Amanhã eu vou dar aula o dia inteiro. Eu estou, assim, naquele campo do cansaço físico, mental, mas hoje a presença de vocês me deixou, assim, numa motivação tão grande que a vontade real, né, era continuar o bate-papo, confesso. Mas sei que temos, né, que estabelecer o teto aí. A aula vai até as 10, né? Já são 10h09. Olha que aula é essa que todo mundo ficou aí grudado até depois do horário da aula, né? Nesse bate-papo. Gratidão aí, a presença de vocês. Eu sempre aprendo muito, né? Quando eu estou perto. Preciso aprender mais, né? Preciso estudar mais, conhecer mais também. Mas tudo é um processo, é um aprendizado e a gente vai seguindo aí, né? Porque às vezes a gente fica tanto na cultura tradicional, cientificista, de livros, agora livros até em outras línguas, né? E a gente vai se perdendo um pouco, às vezes, de uma essência que é muito mais viva, né? De uma ciência mais real, né? De que tem a ver mais com a nossa realidade. E aí, uma atividade como essa foi, assim, um presente como professora e conhecer pessoas tão especiais como vocês aqui hoje, né? Me fizeram, assim, abrir mais também o horizonte. Queria agradecer a Maria Pancararu, ao Pajé Rango Roy, né? Queria agradecer aí a Aira, né? Queria agradecer muito também aqui ao nosso querido Emerson Patachó, tá? E, lógico, né, Sebastião, que fez essa ponte junto com Daiane, porque foi uma pessoa que me passou assim, os contatos também, né? Deu a maior. Daiane, assim, para mim é um grande orgulho. Eu digo, meu Deus, eu fui professora de Daiane, meu pai, e hoje é essa quase doutora aí. Professora, né? E orientadora. Se brincar,
já está muito mais à minha frente, porque já está bem assim evoluída aí nos conhecimentos, né? Nos estudos. Então, assim, gratidão total a vocês, né, por esse dia, aos estudantes também. É tão bom, né, que participaram, os que tiveram a coragem de perguntar, porque a gente só reflete sobre a realidade, né, que não é a nossa, quando a gente realmente entra, mergulha, entende, compreende, discute, né, e debate. Então, gratidão a vocês aí, né? Eu encerro aí. Sebastião, se tiver alguma coisa para acrescentar. Então, só gratidão mesmo. Se quiserem terminar com um canto, abriram com o canto. Se quiser terminar com um canto, ótimo, não é não? Para a gente encerrar aí a noite com o canto. O que vocês acham? Ainda tem fôlego ou está todo mundo exausto? Eu amanhã dou aula o dia inteiro, gente. O dia todo. Manhã e tarde. O sábado. Se alguém tiver ainda na energia de cantar, vamos. Para fechar, só para terminar. Sebastião vai falar alguma coisa? A Sebastião está sem áudio. Ave Maria, isso já aconteceu comigo em algumas aulas, viu? Você não sabe como é quando é a professora. Então, nós temos encerrar por aqui, né? Que nosso Pai Tupã, nossa Mãe Natureza, que todos os nossos encantados venham nos trazer força, proteção, venham nos trazer vitória, venham nos trazer livramento contra este mal que está rondando o mundo, rondando os filhos de Deus, e não deixe atingir nenhum filho de Deus, nenhum filho de nosso Pai Tupã. E nossa espiritualidade esteja forte para nós estar fortalecendo ao próximo. E vamos encerrar com o canto. A minha fé de ponta, minha de pau. A minha fé de ponta, minha buduna é de pau. O meu coca é de pena, meu maracá vence o mal. O meu coca é de pena, meu maracá vence o mal. Enfrento o mal com as ervas, eu faço o bem com amor. Enfrento o mal com as ervas, eu faço o bem com amor. É o índio Imboré que na aldeia chegou. É o índio Imboré que na aldeia chegou. Foi lá no céu, acendeu uma luz. Foi meu Jesus que mandou acender, pra clarear a nossa aldeia. Os encantados nos defender. Foi lá no céu, acendeu a luz. Foi meu Jesus que mandou acender, pra clarear a nossa aldeia. Os encantados nos defender. Alegre! Gratidão, gente, né? Uma boa noite a todos, um bom final de semana, né? Estejam todos em paz, protegidos aí, com saúde, amor no coração, paz entre todos os povos, na família, fora da família, que tenhamos paz. Sem paz não há boa comunicação, né? E sem amor também. Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Beijo, Tchau, tchau. gratidão. Abraço a Gratidão, todos. Antonella. Tchau, tchau, gratidão.